prestação de contas junto à Justiça Eleitoral para as eleições de 2022, viu? Porque começa hoje o prazo para a entrega da primeira parcial aí dessa prestação de contas por parte dos candidatos das campanhas eleitorais. As candidatas e os candidatos que vão concorrer a algum cargo nas eleições de outubro e as suas equipes de campanha precisam ficar atentos. O período para apresentar as informações parciais à Justiça Eleitoral começa hoje e vai até o dia 13 de setembro, que já é a próxima terça-feira. A prestação de contas parcial é um dever de todos os candidatos e de todos os partidos políticos. Além disso, é uma importante medida para assegurar a transparência do processo eleitoral, sobretudo em uma eleição em que o financiamento público é predominante. Na prestação de contas parcial deve constar, por exemplo, o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até ontem, né? Porque o prazo começa hoje, então a prestação de contas é até o dia 8 de setembro. Daqui a uma semana, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar todos os dados da prestação de contas parcial de campanha de todos os candidatos e candidatas e de todos os partidos políticos, com a indicação de nome, CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Já a prestação de contas final da campanha, daí mais pra frente, deve ser realizada até 30 dias depois da realização das eleições. A regra vale tanto para o primeiro turno quanto para um eventual segundo turno. É justamente então, para você que está nos acompanhando entender, essa prestação de contas que não foi feita com regularidade por Éder Borges, segundo o que diz aí, né, essa suposta acusação. Que em tese é julgado antes da eleição. Em tese deveria acontece ser. antes. Por que esperaram tanto tempo, né, Riva? Sabe Deus, né? E aí, ó, eu quero chamar a atenção que lá no nosso portal, Riva, o Voto na RIC, tem uma matéria especial que entrou hoje, eu tava dando uma olhada de manhã, com o valor exato que cada um dos nossos candidatos ao governo do estado recebeu por doação de pessoas físicas e também pelo fundo eleitoral. Para você, eleitor aí que tem interesse de saber exatamente quanto eles estão tendo de dinheiro. Torrando do nosso dinheiro. Você entra lá para ver o valor total. Aí, se você quer saber exatamente aonde eles estão gastando, você aguarda terminar esse prazo, que é na terça-feira, e isso vai estar tudo no portal da transparência lá do TRE, né, Riva? É isso. Manu, vamos abrir essa reportagem? Vamos comprometer, abrir? A gente tem que ir pro intervalo daqui a pouquinho. Na volta do intervalo vamos falar esses valores. Combinado. Principalmente dos 4 principais candidatos, que são aqueles que a gente mais falam, porque são aqueles que têm representatividade na Câmara Federal, certo? Já tá aqui na mão. Você Então quer vai. deixar pra depois Claro, ou já não, quer dar a falar informação? já. Vamos. Então vamos lá. Ratinho Júnior, candidato à reeleição pelo PSD, tá? A gente tá falando aqui de candidatos ao governo do estado. Recursos do fundo eleitoral passa de 4 milhões. Doações de pessoas físicas, 239 mil aproximadamente, tá? Eu tô arredondando aqui. Aí o total de receita, 4.239.000 e Boa. alguns quebrados. Próximo. Em segundo lugar, Roberto Requião, do Partido dos Trabalhadores, que recebeu do fundo eleitoral 2 milhões, certinho, redondo, de doações pouco mais de R$5.800, então no total 2.008.059. Ricardo Gomide, que é candidato pelo PDT, recebeu do fundo eleitoral R$1.750.000. Mas proporcionalmente muito perto do Requião, que tem uma campanha maior, né? Muito maior. Exatamente. Doação, 5 mil, também bem pertinho. Aliás, o total aí da receita do Ricardo Gomide, do PDT, e do Roberto Requião tem pouca diferença. Não chega a 200 mil para essas cifras, né? Lógico. Para nós, 200 mil já faria bastante diferença. Eu vinha hoje. E aí vamos passar para a professora Ângela Machado, que é a outra candidata aí com maior representatividade no Congresso Nacional. Ela não é a que está na sequência na tabela, tá? Que recebe a maior quantidade. Na sequência vem Johnny Correia, do DC, mas vamos passar para Ângela Machado, que é a que tem, dentre os 4, também a maior representatividade no Congresso Nacional. De recursos de fundo eleitoral, R$213 mil, e de doações de pessoas físicas, R$1.600 aproximadamente. Então um total aí de receita de 214 mil. Você vê como os candidatos se apoiam no fundo eleitoral, né? Não, e que você eles vê não a diferença. pedem doação. Você vê a diferença, né, Riva? Ratinho Júnior, que tem a maior receita, passa de 4 milhões. O partido PSD investe muito no Ratinho Júnior até como futuro. Isso todo mundo sabe. Agora, Manu, você vê a diferença que pra eles não faz vantagem e não tem dificuldade nenhuma em usar o dinheiro, porque eles nem pedem doações, porque sabem que tem um dinheiro que vai vir? Imagina se não tivesse o fundo eleitoral. Se fosse só por doação,
Faz uma campanha com 8 mil, 5 mil, 10 mil, faz. Só que eles não precisam pedir, eles não precisam se esforçar, eles não precisam, eu vou usar arregimentar. Eu vou usar uma expressão mais leve, mas não precisam arregimentar a militância em volta deles. Porque eles sabem que tem o dinheiro certo que vai vir para as campanhas. E essa, para mim, é a grande vergonha dessa campanha de 2022. Como gastaram dinheiro com fundo eleitoral. Fundo partidário e fundo eleitoral são dois. Passam de 5 bilhões, a gente tá bancando, eles se atacando às vezes na campanha eleitoral e a gente que tá dando essa grana para essa gente. Isso é completamente revoltante. Você acompanha então essa reportagem completa no nosso portal votonaric.com.br. O levantamento é do Juliano Pedroso, que é o nosso comentarista no Jornal da Manhã, aqui também na Jovem Pan News Curitiba. 10 horas e